E aí galera, começamos mais um vídeo no canal. Hoje o Palmeiras joga pela liderança não, mas para ampliar os pontos contra o Flamengo. Vai ser 3 pontos de vantagem se caso ele ganhar do Cruzeiro, porque o Flamengo jogou ontem muito mal contra o Fortaleza e isso pode ter custado a campanha do Brasileirão. Então eu acredito muito que o Palmeiras pode ganhar hoje e ampliar esse afastamento, né, do Flamengo e eles com 3 pontos de vantagem. Isso pode aumentar. Vamos supor que o Palmeiras vença o Cruzeiro e que o Flamengo seja eliminado pelo Racing. Você tem ali uma reta final extremamente perigosa para o time podendo acabar o ano sem nenhum grande título. Era isso que eu tava falando. Por causa desse jogo. Se o Flamengo ganhar hoje, o Palmeiras está amanhã pressionado, tem que ganhar do Cruzeiro, senão fica em segundo lugar. Se de repente, numa outra rodada, o Palmeiras retoma a liderança, o Flamengo em uma rodada pode retomar a liderança. O Flamengo tem mais elenco que o Palmeiras. Mas não é muito, Birner, não é só, assim, uma pausa. Foi um dos piores jogos do Flamengo? Foi. Até se a gente pensar no Flamengo de início de Conmebol Libertadores, foi muito difícil ver o Flamengo hoje. Assim, é muito diferente do que a gente estava. Mas não é muito pensar que esse jogo, ele pode simplesmente definir todo o restante da temporada de Campeonato Brasileiro e de Conmebol Libertadores? Você acha, por exemplo, eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras assistiram a partida. Sim, com certeza. E eu tenho certeza que eles comemoraram. Porque... E os do Cruzeiro também. E os do Cruzeiro também. Vamos supor que o Palmeiras... Amanhã o Palmeiras... Se o Flamengo vence hoje, o Palmeiras precisaria ganhar o jogo contra o Cruzeiro ou terminaria no segundo lugar no final da rodada. E até acho que esse resultado, quando o jogador viu, amanhã é um jogo de título. Amanhã nós vamos abrir uma vantagem e vamos jogar mais tranquilos para tentar a virada épica contra a LDU. O Palmeiras tem time para virar contra a LDU, é difícil, mas tem time para virar contra a LDU. É difícil, é. Agora os times, agora com o resultado, se o Palmeiras vence amanhã, o Flamengo entra muito mais pressionado, já entrar muito pressionado por ser o Flamengo, por ser melhor que o Racing, por ser semifinal de Libertadores. Aumenta a pressão. Mas eu sei que o jogador não vai ficar pensando antes, o que vai ser depois e tal, mas aumenta a pressão. Porque se você é eliminado pelo Racing e no mata-mata, se você perder do Fortaleza, você pode perder do Racing. Se é eliminado pelo Racing no mata-mata, perde a vaga na Libertadores. Vê o seu principal adversário desde 2019 com 2 rodadas de vantagem para você, restando 8 no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, esse jogo abismal. Era para ter sido encarado de um outro jeito. Desculpa, isso me parece muito óbvio. E aí, não estou falando só do resultado. Se o Flamengo entra, joga bem, acerta 3 bolas na trave, bola desvia e entra, bate na mão de alguém, é pênalti de Fortaleza e tal. Pô, perfeito. Isso é parte do futebol. Isso é um jogo. Mas a maneira como o Flamengo entrou, assim, eu só consigo entender que o time não desligou da quarta-feira. Porque é a única coisa que pode explicar se é que justifica ou não, aí cada um define. Porque a gente não está na pele de quem está naquele nível de adrenalina, naquela carga emocional enorme jogando bola, mas se isso justifica ou não, cada um define, mas é a única coisa que pode explicar uma partida tão insossa de um time que é tão intenso normalmente. Mas, se pensar de forma isolada no brasileiro, não tem nada perdido. Depois que o Flamengo ganha do Palmeiras, muitos torcedores palmeirenses já estavam entregando os pontos. Agora o Flamengo vai passar, o time já era, sobretudo depois da derrota para a LDU. Só que o campeonato de pontos corridos permite esse tipo de oscilação e permite até mesmo esse tipo de deslize, porque é isso, é regularidade, tem espaço para retomar. O Flamengo tem um time com muita qualidade, tem, na minha visão, o melhor elenco. Só que, como o Birner falou, se a gente associa a Libertadores ao impacto que uma eventual eliminação para o Racing pode ter, aí já entra um contexto mais explosivo para o Flamengo, principalmente se a gente considerar o momento de alguns jogadores sentindo a pressão. Samuel Lino, por exemplo, é um cara que já viveu muita coisa na carreira. É jovem até, tem 25 anos. Mas, da maneira como está, isso pode fazer um efeito cascata no Flamengo, de vários jogadores não saberem lidar com uma pressão de perder a vaga na final da Libertadores e, ao mesmo tempo, ver o time rateando e, de certa forma... Mas é o Flamengo, é o Flamengo. 9 rodadas. Porque tem um jogo a menos, né? Tá na 30ª rodada, mas ainda tem um jogo. Como um jogo épico contra o Racing, uma boa apresentação contra o Racing, pode apagar essa derrota. Claro, pode apagar essa derrota. Eu acho que, assim, de imediato... O título da Libertadores resolve a temporada. Olhando só esse fim de semana, Birner, o pior dessa derrota é que amanhã
não tem resultado bom para o Flamengo. Talvez um Não, empate tem. entre Cruzeiro e Palmeiras. Porque a vitória do Cruzeiro também não é boa para o Flamengo. É boa. Não, é um gol. Eles tiram o Palmeiras da frente e o Palmeiras dói mais. Agora, assim, mas o Flamengo. Cruzeiro, avisa o Cruzeiro disso. O Cruzeiro tem as pretensões dele. Claro também. que tem. Aqui, ó, pontos. Se o Cruzeiro ganhar amanhã, ele vai a 59. Ele não vai perturbar muito. Não vai perturbar muito o Flamengo. Eu acho que o Flamengo deseja que o Cruzeiro ganhe. Porque se o Cruzeiro ganha, vai ficar ainda 3 pontos a menos que o Flamengo. Tá ligado? Então eu acho que o Flamengo quer que o Cruzeiro ganhe. Quer dizer, em eventual, tipo, você quer que o Flamengo, ou você quer que o Cruzeiro ou o Palmeiras ganhe, né? Os flamenguistas, eles vão querer, obviamente, que o Cruzeiro ganhe. Mas assim, o que eu quero dizer é o Flamengo. Ele é o Flamengo, ele sabe o tamanho que é o Ele é o Flamengo, Flamengo. ele sabe o que ele precisa fazer no restante da temporada. Mas se for eliminado, acontece, é claro, é futebol. Pode ser eliminado na semifinal da Conmebol Libertadores, ser eliminado lá na Argentina, pode. Mas é o Flamengo, é o elenco do Flamengo, é o Felipe Luiz que sabe fazer esse Flamengo jogar muito bem. Então, eu acho que mesmo assim tem tempo também de Campeonato Brasileiro, se por acaso sair a Libertadores. Tem tempo porque é o brasileiro. Eu acho que tem tempo porque é o Flamengo. Se a gente estivesse falando de uma exibição dessa na Libertadores, muito provavelmente a vaquinha já teria ido para o brejo. Porque não te dá brecha. Agora, o Flamengo é um time que tem uma campanha, eu não sei como é que estão os números agora, mas é a campanha de meio gol tomado por partida. É um time bastante constante. Esse escorregão que teve hoje pode ser compensado, se você quiser olhar retroativamente, talvez até já tenha sido quando ganha o jogo X contra o Palmeiras, mas o efeito bola de neve é uma loucura no futebol, né? Uma coisa acaba respingando na outra. Então, se cai contra o Racing, isso é uma bomba relógio. Aí vai falar assim, poxa, caiu contra o Racing, aí tinha perdido por Fortaleza, aí começa aquela gritaria. Quantos trabalhos a gente não viu vitimados por isso? Dorival Júnior ganhou 2 de 3 competições e foi demitido. No mesmo Flamengo? Não, no mesmo, porque não é. Mas o Dorival é do Felipe já crucificado lá, enfim, mano, Dorival. também. Também acho. Acho. E a diretoria nunca esteve ao lado do Dorival. Mas isso não é garantia de nada. Se o ano acaba na terrível depressão de É outra título diretoria, zero, lembrar disso também, né? É outra diretoria. E outra coisa, é outro time também, né, esse Flamengo. Deixa eu só colocar o Jorginho falando em zona mista e já seguimos a nossa discussão por aqui. Work is a pain in the apps. My files are in this app. My chat's in this app. Projects in that app. Obviamente é uma derrota pesada, né? Que a gente não esperava por isso, trabalhou bastante para que pudesse sair com resultado positivo. Infelizmente a gente não conseguiu, mas obviamente já tem uma decisão muito importante na quarta-feira que a gente já tem que virar essa página rápido, engolir seco essa hoje à noite, digerir e virar a chave para poder focar para quarta-feira, porque vai ser o jogo mais importante do ano no momento. Sobre o jogo em si, não foi um bom jogo do Flamengo, isso é? Não, acredito que não foi o melhor dos nossos jogos. A gente começou, acredito eu, meio que caindo na armadilha deles de jogar por dentro e infelizmente eles tiveram uns contra-ataques no começo e encontraram um gol e depois aí tudo dificulta, né? Aí tudo dificulta o nosso jogo. E acabamos não encontrando a jogada certa para poder finalizar com tranquilidade. Foram muitos erros técnicos do Flamengo. Essa sequência de 4 jogos depois da data FIFA pesa, pensando em desgaste emocional e físico? Foi bem puxado, né? Não podemos negar isso, mas também não podemos usar como desculpa. Quem quer ser campeão tem que enfrentar todas as dificuldades e superar todas elas. Como eu falei, foi um resultado negativo, mas agora é virar a página e pensar em quarta-feira. O Flamengo veio de 3 grandes atuações depois da data FIFA e hoje teve essa atuação bem ruim. O Rossi falou de cansaço na saída de campo, você falou agora que não pode ser desculpa, mas o que explica uma atuação tão abaixo assim do normal do Flamengo? Pode ser vários motivos, né? Agora encontrar um assim não é simples, mas com certeza teve muito desgaste emocional nos jogos que se passaram, que foram jogos pesados e talvez a gente possa ter sentido isso também. Nossa, foi mesmo, hein? O Fortaleza hoje também fez um jogo que ele não está acostumado a fazer nesse campeonato, jogou muito bem. Mano, impressionante, ó, o Racing antes de jogar com o Flamengo, ele jogou com o Dolce, alguma coisa assim, que é um time do meio da tabela para baixo do campeonato argentino. O Flamengo, ele jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Racing,
foi para Fortaleza e vai ir lá para Argentina depois jogar na volta do Racing. O Racing não jogou o jogo entre esses dois jogos, entendeu? O Racing jogou contra o Flamengo, vai descansar e vai no dia 29 jogar contra o Flamengo de novo. Enquanto a LDU também tá descansando. Hoje, domingo, ia ter um clássico entre Independente Del Valle e Liga de Quito, lá no Equador. Não teve. A Confederação Equatoriana acabou de cancelar o jogo porque eles estão em competições internacionais. Não surpreendeu isso? Não surpreende porque todas as equipes que jogam com o Flamengo parece que jogam sempre o melhor jogo do ano, então a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar esses obstáculos. Já pensando em quarta, a gente viu o Flamengo nas quartas de final contra o Estudiantes sofrer bastante na Argentina. Com a experiência que você tem, do que você viveu também dentro do campo, o que você pretende passar para os jogadores dentro dessa energia, do foco para a partida, para não dar um mole que deu contra o Estudiantes e tentar resolver a partida lá? A gente sabe que vai ser uma partida muito dura, com uma atmosfera muito, muito quente, e a gente tem que estar preparado para isso, fisicamente, emocionalmente, sabendo que é um jogo gigante e que a gente quer ganhar. Beleza? Tá aí, então, o Jorginho Zona Mista falando sobre o jogo já da quarta-feira, né, contra o Racing, mas falando do Fortaleza também. O Fortaleza está a 4 pontos do Santos, né, o primeiro time, então, fora da zona de rebaixamento. Ainda dá para esse Fortaleza? O Fortaleza, ele vem melhorando. O Vitória também vinha galgando ali os... Cara, olha que louco. O Fortaleza, ele rebaixou o Santos em 2023. No último jogo, o Santos tinha que ganhar, o Fortaleza ganhou do Santos. Esse ano, o último jogo do Santos é contra o Fortaleza. O Santos pode devolver o rebaixamento que o Fortaleza deu pra ele em 2023. Mano, o futebol é safado, mano. O futebol é safado. Mas também o Santos pode cair junto, né? Isso daí que não é a mesma coisa. Pontinhos, conquistando alguns pontinhos. Ou seja, sinal ainda mais de alerta para a Internacional e também para o Santos. Essa conta do ainda dá sempre envolve os outros. Para dar para você tem que não dar para alguém. A conta era difícil, era 6 em 10, agora são 5 em 9. Eu acho que duas coisas te puxam lá na zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo, né? Uma é a matemática e outra é a má qualidade do seu futebol. Próximo final de semana tem Santos e Fortaleza em Santos. Em confronto direto. Lembrando que o Santos caiu num jogo contra o Fortaleza. E não é o último jogo, é o próximo. Depois desse com o Botafogo é o próximo. Há 2 anos. Então, acho que em relação ao nível do futebol que vem sendo jogado, até comentei com o Breler, o Fortaleza não ganha do Flamengo assim, vindo do zero. Fortaleza tinha melhorado o nível do seu futebol. Vem melhorando com o mesmo em jogos em que não alcançou resultado contra Vasco e Cruzeiro, por exemplo. Então, acho que esse é um conforto que a torcida do Fortaleza tem hoje. O time está jogando. Pode ser que não dê por causa da matemática. Agora, pelo nível de jogo que apresenta, é um nível muito... Cara, é impressionante como o futebol é safado, mano. Futebol não tem amor, mano. Porque o Fortaleza, ele tava jogando Libertadores, mano. Mano, era um time que tava jogando Libertadores. E, mano, é impressionante também. Sabe por quê? Porque todo mundo fala, mano. Em imprensa colombiana, imprensa uruguaia, imprensa argentina fala que esse campeonato é o mais difícil do mundo, mano. O Fortaleza tava jogando a Libertadores. Tá prestes a cair pra Série B do Brasileirão. Tá ligado? Mano, isso é muito cruel, velho. É impressionante. E, galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. O Palmeiras vai jogar daqui a pouco contra o Cruzeiro, Valendo a Vida. E também vai jogar Valendo a Vida quinta-feira. Eu tinha falado no vídeo anterior que também o Tite, ele é uma curiosidade só que eu quero falar pra vocês ver, tipo assim, porque eu quero saber o que vocês acham sobre isso. O Tite, ele foi... Ele tá sendo negociado pra comandar a seleção da Venezuela. O que vocês acham disso? O Tite, ele não quis treinar o Santos. Será que ele vai querer treinar a Venezuela? Tipo assim, eu tô perguntando pra vocês porque eu quero saber isso de vocês. Porque eu não consigo entender. Porque o Tite, ele não quis nem treinar o Santos. Quem dirá a Venezuela, que nem vai pra Copa do Mundo. Então, tipo assim, e lá na Venezuela, você entra na imprensa venezuelana, você entra no YouTube de pessoas que falam sobre futebol na Venezuela, só dá nisso. Tá roubando o esportivo lá, a notícia esportiva da Venezuela. É o Tite sendo chamado, né, sendo negociado
pra treinar a Venezuela. Sendo que nem vai pra Copa do Mundo. Vai disputar o quê? Vai ficar lá fazendo o quê? Galera, tamo junto. Até o próximo vídeo. Quero saber o que vocês acham disso também. E ó, o Verdão vai jogar daqui a pouco. Boa sorte. Tamo junto, galera. É nóis.